Água. A coisa mais comum do planeta. Você bebe, você toma banho, você cozinha com ela. Agora imagina encher o tanque do seu carro com água e sair dirigindo. Sem gasolina. Sem bateria. Sem cabo de recarga. Só água. Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que o CEO da Toyota, Koji Sato, colocou na mesa para o mundo inteiro ver. E o que aconteceu depois disso foi um terremoto silencioso que está mudando tudo o que achávamos saber sobre o futuro dos carros. E olha, a Toyota não é uma startup de garagem tentando chamar atenção. É a maior montadora do planeta. Uma empresa que já vendeu mais de 300 milhões de veículos na história. Quando ela faz um anúncio assim, o mercado para. Os investidores param. Os concorrentes param. E desta vez, até os defensores mais fervorosos dos carros elétricos ficaram em silêncio por alguns segundos. O anúncio veio carregado de detalhes técnicos, promessas ousadas e uma mensagem clara. A era dos carros elétricos movidos a bateria pode estar chegando ao fim antes mesmo de realmente começar. E no centro de tudo isso está uma tecnologia chamada motor de hidrogênio, ou como muita gente está chamando de forma mais simples e direta, o motor movido a água. Mas aqui já entra a primeira grande questão que ninguém está respondendo direito. O que exatamente a Toyota anunciou? É um motor que literalmente queima água. É hidrogênio extraído da água? Existe diferença? E essa diferença importa para você? Importa muito. E vou te explicar tudo isso de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que os carros elétricos são realmente o futuro? Ou sempre teve uma dúvida no fundo da cabeça de que talvez existisse algo melhor? Escreve nos comentários agora. Porque essa dúvida que você talvez tenha sentido pode ser exatamente o que a Toyota está respondendo com esse anúncio. E tem mais. Existe uma parte dessa história que a maioria das notícias está ignorando completamente. Uma parte que envolve décadas de tecnologia suprimida, interesses bilionários e uma corrida geopolítica que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Fica aqui, porque isso vai ficando cada vez mais intenso. Vamos direto ao ponto. Porque essa parte é onde muita gente se confunde. E a confusão existe porque o termo motor movido a água soa como mágica. E mágica, na ciência, não existe. Então o que está acontecendo de verdade? A Toyota não criou um motor que queima água diretamente. A água em si não é combustível. Se você jogar água no motor a gasolina, ele para. Sempre. Isso é física básica. O que a Toyota desenvolveu é um motor de combustão interna movido a hidrogênio. E o hidrogênio, em muitos casos, pode ser extraído da água através de um processo chamado eletrólise. Vou simplificar isso ao máximo. A água é formada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Você provavelmente viu isso na escola como HO. Quando você passa uma corrente elétrica pela água, ela se separa. O hidrogênio vai para um lado, o oxigênio vai para o outro. Esse hidrogênio capturado pode ser usado como combustível. Você coloca ele no motor, ele queima, e o que sai pelo escapamento não é fumaça tóxica. É vapor de água. Água pura. Sim, o carro bebe hidrogênio e cospe água limpa. Agora você entende por que esse anúncio está sacudindo o mundo. Mas a Toyota foi além disso. E aqui está o ponto que diferencia o anúncio atual de tudo que já foi feito antes com hidrogênio. A empresa não está falando só de células de combustível de hidrogênio, que é uma tecnologia que já existe há décadas e que a própria Toyota usa no carro Mirai. Dessa vez, eles estão falando de um motor de combustão interna modificado para queimar hidrogênio diretamente. É uma abordagem completamente diferente. Qual é a diferença prática? Enorme. As células de combustível de hidrogênio são complexas, caras e difíceis de produzir em larga escala. Já o motor de combustão interna modificado para hidrogênio usa uma base que a indústria automobilística já conhece há mais de 100 anos. As fábricas já existem. Os engenheiros já sabem montar. A curva de aprendizado é muito menor. E o custo de produção pode ser drasticamente mais baixo. A Toyota testou esse motor num dos eventos mais duros do automobilismo mundial, as 24 horas de Le Mans e a Super Taikyu Series no Japão. E o motor funcionou. Não só funcionou, completou as corridas. Com potência real, durabilidade real e emissões próximas de zero.
Isso não foi num laboratório. Foi numa pista de corrida. Com condições extremas. Com calor, vibração, pressão e horas seguidas de funcionamento. E o motor aguentou. Agora pensa no que isso significa para um carro de uso diário em condições muito menos extremas do que uma corrida de 24 horas. Mas aqui vem o detalhe que vai te deixar com a cabeça girando. Se essa tecnologia funciona tão bem assim, se a Toyota já testou em corridas reais, se os resultados são positivos, por que os carros elétricos ainda dominam as manchetes? Por que bilhões continuam sendo investidos em baterias de lítio se o hidrogênio parece ser uma resposta melhor? A resposta para essa pergunta é onde a história fica realmente complicada e um pouco perturbadora. Antes de qualquer coisa, preciso ser justo aqui. Os carros elétricos não são ruins. Eles representaram um avanço real. Tiraram a conversa sobre emissões do papel e colocaram nas ruas. Empresas como Tesla provaram que carro elétrico pode ser desejável, rápido e tecnologicamente avançado. Isso tem valor. Mas existe uma série de problemas nos carros elétricos que a indústria prefere não colocar em destaque. E são esses problemas que fazem o motor de hidrogênio da Toyota parecer tão atraente agora. Problema número 1: o tempo de recarga. Mesmo os carregadores mais rápidos do mundo hoje, os chamados superchargers, levam entre 20 e 45 minutos para dar uma carga significativa num carro elétrico. Em comparação, abastecer um carro a gasolina leva 3 minutos. Abastecer um carro a hidrogênio leva entre 3 e 5 minutos. A experiência do usuário com hidrogênio é muito mais próxima do que as pessoas já estão acostumadas. Problema número 2: a bateria. As baterias de lítio degradam com o tempo. Todo mundo que tem smartphone sabe disso. Depois de alguns anos, a bateria não segura mais a mesma carga. Num carro, isso significa que a autonomia vai caindo progressivamente. E trocar a bateria de um carro elétrico pode custar entre 15 e 30 mil dólares dependendo do modelo. Isso é quase o preço de um carro usado inteiro. Problema número 3: o impacto ambiental da mineração. Aqui está o ponto mais delicado. Os carros elétricos são vendidos como a solução verde para o planeta. E em termos de emissões durante o uso, eles realmente poluem menos. Mas a história começa muito antes do carro sair da fábrica. A mineração de lítio, cobalto e outros minerais usados nas baterias destrói ecossistemas, contamina lençóis freáticos e muitas vezes usa trabalho análogo ao escravo em países como a República Democrática do Congo. Isso raramente aparece nas propagandas dos carros elétricos. O hidrogênio, especialmente o chamado hidrogênio verde, produzido a partir de energia solar ou eólica, não tem nenhum desses problemas de mineração. A matéria-prima é a água. E água não falta no planeta. Problema número 4: a infraestrutura. Para os carros elétricos funcionarem em escala global, o mundo precisa de uma rede elétrica muito mais robusta do que a que existe hoje. Em países como o Brasil, onde o sistema elétrico já sofre com apagões e instabilidades, a dependência total de energia elétrica para transporte é um risco real. O hidrogênio pode ser armazenado, transportado e distribuído de formas muito mais flexíveis. Agora some tudo isso ao anúncio da Toyota. Uma empresa gigante, com recursos imensos, com tecnologia testada em pista, dizendo que tem uma alternativa que resolve boa parte desses problemas. Faz sentido que os carros elétricos estejam nervosos com essa notícia? Se você está chegando agora nesse canal, esse é o momento de se inscrever. Porque a gente não fica só na superfície das notícias. A gente vai fundo. Analisa o que está por trás dos anúncios, o que a mídia mainstream não conta e o que realmente vai mudar sua vida nos próximos anos. Inscreve e ativa o sininho agora. Mas tem uma camada ainda mais profunda nessa história. Uma que envolve décadas de segredos, interesses poderosos e uma pergunta que vai direto ao ponto. Por que essa tecnologia não chegou antes? Quando uma tecnologia nova aparece, a primeira pergunta que os economistas fazem não é "isso funciona?". A pergunta é: quem perde dinheiro se isso funcionar? Porque essa resposta que explica tudo. Explica por que certas tecnologias chegam rápido e outras demoram décadas. Explica quem financia pesquisas, quem bloqueia regulamentações e quem controla a narrativa nas notícias. Então vamos ser diretos. Se o motor de hidrogênio da Toyota virar realidade em larga escala, quem perde? Primeiro, a indústria do petróleo. Isso é óbvio.
Mas a profundidade do impacto é maior do que parece. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, o transporte rodoviário consome cerca de 45% de todo o petróleo produzido no mundo. 45%. Se os carros pararem de depender de gasolina, seja por causa de carros elétricos ou de hidrogênio, esse mercado entra em colapso. Países cuja economia inteira depende do petróleo, como a Arábia Saudita, Rússia e Emirados Árabes, enfrentariam uma crise sem precedentes. Isso é poder geopolítico. E poder geopolítico não abre mão de si mesmo sem luta. Segundo, as empresas de bateria. A indústria de baterias de lítio movimentou mais de 95 bilhões de dólares em 2023, segundo a Bloomberg. Empresas como CATL, Panasonic e LG Energy Solution investiram fortunas para dominar esse mercado. Se o hidrogênio tornar as baterias de lítio obsoletas, esses investimentos bilionários viram pó. E empresas com esse nível de recurso têm lobby político suficiente para atrasar regulamentações, financiar pesquisas que questionem o hidrogênio e influenciar a mídia. Terceiro, a Tesla. Elon Musk já chamou o hidrogênio de incrivelmente estúpido publicamente. Ele tem razão em alguns pontos técnicos sobre eficiência energética, mas ele também tem um interesse financeiro enorme em que o hidrogênio não seja levado a sério. A Tesla vale centenas de bilhões de dólares com base na premissa de que baterias de lítio são o futuro. Se essa premissa mudar, o valor da empresa muda junto. Agora o lado oposto. Quem ganha? Você ganha. Se a competição entre tecnologias aumentar, os preços caem. Simples assim. Mais opções no mercado sempre beneficia o consumidor. E num cenário onde hidrogênio e elétrico competem de verdade, as montadoras vão precisar oferecer carros melhores, mais baratos e mais eficientes para conquistar você. O planeta ganha. Hidrogênio verde produz zero emissões durante o uso e tem uma cadeia de produção muito mais limpa do que as baterias de lítio atuais. Países emergentes ganham. Nações que não têm reservas de lítio, mas têm abundância de água e energia solar, como o Brasil, poderiam se tornar grandes produtores de hidrogênio verde. Isso muda o mapa econômico global de formas que ainda mal conseguimos imaginar. E aqui é onde a conversa fica pessoal. Pensa na sua própria vida. No quanto você gasta com combustível todo mês. No quanto você já gastou com manutenção de carro nos últimos anos. Agora imagina um mundo onde o combustível custa uma fração do que custa hoje, dura muito mais e não polui. Como isso mudaria o seu mês? O seu ano, a sua vida? Essa não é uma pergunta retórica. É real. E a resposta pode estar mais perto do que parece. Mas antes de chegar lá, existe uma parte sombria dessa história que precisa ser contada. Uma parte que explica por que essa tecnologia poderia ter chegado décadas antes. E por que não chegou. Essa é a parte que incomoda. Porque ela levanta questões sobre poder, controle e o que acontece quando uma tecnologia ameaça interesses gigantescos. Vamos começar com um fato histórico que poucas pessoas conhecem. O hidrogênio como combustível não é uma ideia nova. Nem de longe. O primeiro motor a hidrogênio funcional foi desenvolvido em 1807 por um engenheiro suíço chamado François Isaac de Rivais. Isso é mais de 200 anos atrás. 200 anos. E durante todo esse tempo, com algumas exceções pontuais, essa tecnologia ficou nas margens. Por quê? Parte da resposta é técnica. O hidrogênio é o elemento mais leve do universo. Armazená-lo é difícil. Ele escapa por qualquer fresta microscópica. Comprimido em alta pressão, precisa de tanques especiais e robustos. Transportá-lo em larga escala exige uma infraestrutura que não existia e que custa muito dinheiro para construir. Mas parte da resposta é menos técnica e muito mais política. No início do século XX, quando o petróleo foi descoberto em grandes quantidades e o motor a combustão foi aperfeiçoado, as empresas petrolíferas cresceram a uma velocidade impressionante. E quando algo cresce rápido e gera muito dinheiro, ele cria raízes profundas. Cria lobby. Cria dependência econômica. Cria um sistema inteiro que precisa que ele continue existindo. Pesquisadores que trabalharam em tecnologias alternativas ao longo das décadas relatam, de forma recorrente, dificuldades para conseguir financiamento, publicar resultados e escalar suas descobertas. Não porque a ciência fosse ruim,
Mas por que o dinheiro que financia a pesquisa frequentemente vem de fontes que têm interesse em determinados resultados? Isso não é teoria da conspiração. É um padrão documentado. A indústria do tabaco fez isso durante décadas com pesquisas sobre saúde. A indústria do açúcar financiou estudos que culpavam a gordura pelos problemas cardíacos. A indústria petrolífera financiou pesquisas que questionavam as mudanças climáticas. O padrão existe. E no caso do hidrogênio, ele pode ter atrasado uma tecnologia que poderia ter chegado muito antes. Mas aqui está o que está mudando agora. A pressão climática está em um nível que nunca existiu antes. Governos ao redor do mundo estão comprometidos com metas de emissão zero. A União Europeia quer proibir carros a combustão até 2035. Os Estados Unidos estão investindo bilhões em energia limpa. E nesse contexto, o hidrogênio voltou ao centro do debate com uma força que não tinha antes. A União Europeia já destinou mais de 430 bilhões de euros para o desenvolvimento de uma economia do hidrogênio até 2030. O Japão, país sede da Toyota, tem uma estratégia nacional de hidrogênio que é considerada uma das mais avançadas do mundo. A Coreia do Sul está construindo frotas inteiras de ônibus e caminhões movidos a hidrogênio. A Austrália está se posicionando como um dos maiores exportadores de hidrogênio verde do futuro. O mundo está se movendo. E a Toyota está na frente dessa onda, não por acaso, mas porque investiu nessa tecnologia quando quase ninguém estava prestando atenção. E agora vem a parte mais importante de toda essa conversa. Aquela que junta todos os pontos e te mostra o quadro completo do que está por vir. Chegamos no final. E eu quero te dar uma resposta honesta. Não uma resposta que vem de esperança fácil. Não uma resposta que demoniza os carros elétricos ou glorifica o hidrogênio sem questionar. Uma resposta real, baseada no que os dados mostram e no que a história nos ensina sobre grandes transições tecnológicas. Aqui está a verdade em 3 partes. Parte 1. O anúncio da Toyota é real, mas o caminho é longo. O motor de hidrogênio da Toyota existe. Foi testado. Funciona. Mas transformar um motor de corrida em um produto de consumo em massa, com custo acessível, confiabilidade para o dia a dia e suporte de infraestrutura, é um processo que leva tempo. A Toyota fala em ter produtos comerciais com essa tecnologia disponíveis de forma mais ampla entre 2026 e 2030. Isso não é amanhã, mas também não é nunca. Parte 2. Os carros elétricos não vão acabar da noite pro dia. O título desse vídeo é impactante. E foi feito para chamar atenção, porque o momento é impactante. Mas a realidade é que carros elétricos e hidrogênio provavelmente vão coexistir por muitos anos. Cada tecnologia tem vantagens em contextos diferentes. Carros elétricos fazem mais sentido para uso urbano, trajetos curtos e onde a rede elétrica é confiável. O hidrogênio faz mais sentido para longas distâncias, transporte pesado e regiões onde carregar baterias é impraticável. O futuro provavelmente não vai ser de uma tecnologia única. Vai ser de escolha. E escolha é sempre bom para o consumidor. Parte 3. O que está realmente terminando não são os carros elétricos. É o monopólio da narrativa. Por anos, a narrativa dominante foi: o futuro é elétrico com bateria de lítio. Ponto final. Quem questionasse isso era chamado de atrasado, de defensor do petróleo, de negacionista climático. Mas a Toyota acabou de mostrar que existe mais de um caminho para um futuro de emissão zero. E esse pluralismo tecnológico é saudável. É necessário. E pode acelerar a chegada de soluções reais muito mais do que apostar tudo numa única tecnologia. Agora pensa no que tudo isso significa para você, especificamente. Se você está pensando em comprar um carro nos próximos anos, esse é o momento de esperar e observar. Não porque carros elétricos sejam ruins, mas porque o mercado está em transição acelerada e os preços, a tecnologia e as opções disponíveis em 2 ou 3 anos vão ser muito melhores do que os de hoje. Se você tem filhos ou sobrinhos pequenos, eles provavelmente não vão nunca dirigir um carro a gasolina na vida adulta. O mundo que eles vão herdar vai ser movido por hidrogênio, eletricidade limpa ou alguma combinação que ainda estamos inventando. E entender essas tecnologias agora é dar a eles uma vantagem enorme no futuro. Se você se preocupa com o planeta, essa notícia é genuinamente boa. Porque mais tecnologias competindo para resolver o mesmo problema climático significa mais chances de sucesso.
Significa que não precisamos torcer para que uma única aposta dê certo. Podemos ter múltiplos caminhos. E tem uma última coisa que preciso te dizer antes de terminar. A Toyota fez esse anúncio num momento específico. Num momento em que o mundo estava olhando para os carros elétricos como a única resposta. Num momento em que a pressão para que a Toyota abandonasse seus motores de combustão e aderisse ao lítio estava no pico. E em vez de ceder, a empresa fez o oposto. Apresentou uma terceira via. Uma alternativa que pode mudar o jogo completamente. Isso é ousado. Isso é arriscado. E isso é exatamente o tipo de movimento que, olhando para trás, costuma ser chamado de visionário. Será que a Toyota está certa? O tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: o debate sobre como vamos mover o mundo nos próximos 50 anos nunca foi tão aberto, tão urgente e tão cheio de possibilidades quanto agora. E você está aqui, acompanhando isso, entendendo antes da maioria. Isso já coloca você à frente.